Gênesis, capítulo 11. Quero ler com a igreja a partir do versículo de número 1. Vamos assim. Diz o seguinte: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-os bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e cuja torre chegue perto dos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. E chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém. Feche seus olhos por um instante. Deus Todo-Poderoso, eu oro a Ti, Senhor, neste momento, pedindo que o Senhor possa estar nos dando a instrução verdadeira sobre essa Tua palavra que aqui está diante de nós. Não nos deixe enganar, não nos deixe, Pai, passar desapercebidos sobre as verdades que aqui estão, mas que possamos explorar cada uma das missões que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nessa noite. E que todos, Pai, saiamos daqui edificados, tendo aprendido mais um pouquinho de Ti. No nome santo de Jesus agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Acesse. Quem já ouviu sobre este assunto? Ou melhor, quem não ouviu sobre este assunto? Talvez a pergunta vá por esses caminhos. Quem nunca ouviu falar sobre a construção da Torre de Babel? A maioria de nós já ouviu. Ouvimos às vezes quando somos pequenininhos na classinha, ou quando nos achegamos ao corpo de Cristo. Alguém nos ensinou sobre esse assunto, alguém falou sobre esse assunto. Eu sei que eu uso esse texto quando eu vou explicar para os meus alunos de língua estrangeira o porquê da origem das línguas. Eu vou para a palavra, olha, quem fez as línguas diferentes foi Deus, assim como todas as coisas. Foi sim, foi sim. Mas essa noite eu quero explorar algumas coisas contigo. Leia comigo novamente o versículo de número 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sabe, meu amado? No princípio a Bíblia diz que havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Porque quando nós estamos falando a mesma linguagem, quando existe uma só maneira de falar, no nosso meio, no local onde convivemos, no nosso dia a dia, as coisas fluem muito melhor. Muito melhor. Agora, quando acontecem ruídos na comunicação, agora, quando existem interferências na linguagem, às vezes as coisas se complicam um pouquinho.
Eu sei que quando eu ministro sobre comunicação, linguagem, eu gosto de falar, explicar aquelas coisas do emissor, do receptor, das interferências. Eu gosto de falar e ministrar sobre isso. Não é o caso aqui hoje. Mas o que eu quero atentar é interferências na comunicação colocam um diálogo todo a perder. Colocam uma situação inteira a perder. É por isso que a gente precisa se esforçar ao máximo para estarmos nos comunicando muito bem, para que interferências não atrapalhem o nosso conhecimento, não atrapalhem o nosso entendimento, não atrapalhem a nossa maneira de pensar, de agir, de conduzir cada situação das nossas vidas. Primeiro, foi Deus que fez assim. Ele fez uma linguagem. Ele fez um homem, fez uma mulher. Aí gerou-se uma descendência. Havia uma linguagem. Uma porção de coisas haviam acontecido na terra. O homem passou a se corromper. As pessoas começaram a pecar. As pessoas começaram a se distanciar de Deus. Deus olhou do céu e falou: mas esse povo é mau. Eu fiz eles tão certinho, tão bonitinho. Por que eles tendem a fazer mal? Já sei. É como se Deus tivesse tido uma ideia brilhante. Eu vou destruir a terra e fazer tudo de novo. Vou recomeçar. Igualzinho eu e você pensamos quando chega essas épocas, assim, perto de final de ano. Às vezes a gente olha para trás, certas coisas eu fiz e não devia ter feito. Certas coisas aconteceram e não deviam ter acontecido. Eu acho que eu vou recomeçar. E o ano novo será um ano diferente. E o ano novo vai trazer eventos novos. E o ano novo será bom. A gente pensa assim às vezes. Porém, se a gente começa de novo, permitindo que ruídos entrem no meio da nossa comunicação, a gente vai ter problema. Principalmente na nossa comunicação com o Senhor. Estendendo-se para a nossa comunicação dentro de casa. Uma família que não consegue se comunicar está fadada ao fracasso. Uma pessoa que não consegue se comunicar no seu meio de trabalho, ela está ali quase na beira do abismo. Para uma falência, para uma despedida, para problemas iminentes. Por isso nós precisamos atentar a maneira como estamos falando, o que estamos dizendo, para quem estamos dizendo e não se referindo. O Senhor diz: olha, a terra havia apenas uma linguagem e uma maneira de falar. Verso 2. E sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinai e habitaram ali. Deus havia recomeçado a história da humanidade. Ele mandou o quê para recomeçar? Quem sabe que aconteceu um pouquinho antes? O dilúvio. Aconteceu o dilúvio. Algumas pessoas entraram na arca. Quantas pessoas entraram na arca? Quantas pessoas entraram na arca? Ainda mais, ainda menos. Alguém falou? 8 pessoas entraram na arca. Quem foram essas pessoas que entraram na arca? Noé, a esposa, as 3 filhas e os 3 genros de Noé. Eles entraram na arca. Por que não entrou mais gente na arca? Se a arca era grande e cabia um montão de gente. Por quê? Por quê? Por que eles não entraram? Eles não acreditaram? Por que eles não entraram? Porque eles não estão confiando? O que mais? Por que eles não entraram na arca? Tem uma palavrinha que resume tudo. Falta de fé? O que mais? Hã? Não deram ouvido? Né? Mas a gente poderia resumir tudo de uma maneira muito simples. Eles não entraram porque eles não fizeram.
Zero. Essa semana a gente estava limpando aqui, um menininho de 5 anos, que agora tem 6, né? Ele falou que o cachorro entrou aqui, né? Estava limpando, o cachorro entrou, o pastor falou, cachorro. Por que o cachorro entrou dentro da igreja? Ele já veio dando risada. Por quê? Porque estava aberto, A porta da arca estava aberta. Por que as pessoas não entraram? Porque não quiseram. Um monte de cachorro também passou por aqui, nem quiseram entrar. Está entendendo? Entrou. Uma porção de pessoas passam por aqui. Algumas entram, outras não entram. Uma porção de gente viu a arca sendo construída. Vocês não quiseram entrar. Você acha que as pessoas não viram? Meu amado, naquela época não tinha chovido na terra ainda. Não existia barco. As pessoas não conheciam o que era barco. De repente alguém começa a construir um negócio estrondoso. Você acha que chegou um curioso ali perguntar o que era? Olha que fervendo, gente, ali sabia o que era. E Noé era um prego na arca e um prego na cabeça das pessoas. Opa, não era prego, né? Pregava as pessoas. As pessoas tiveram uma oportunidade, elas tiveram um convite, mas elas não quiseram. Aconteceu o que aconteceu, houve o dilúvio, acabou o dilúvio, saíram da arca, Deus fez uma aliança com Noé e deu uma ordem. Deus assim, Noé, agora nós vamos fazer o seguinte, já que vocês estão aí em casais, vocês vão fazer igual os animais, vocês vão povoar essa terra. Vocês vão encher essa terra, vocês vão multiplicar a terra, se espalhem pela terra e povoem a terra. Deus deu a ordem. Deus deu a ordem. E eles começaram a fazer isso. No começo estava tudo muito bonito. Um gerou aqui, o outro gerou filhos lá, o outro gerou lá, foi cada um por um canto, e eles começaram a gerar filhos e filhas, filhos e filhas, filhos e filhas, e estavam enchendo a terra. Cada filho de Noé foi para um canto. Mas de repente um dos filhos de Noé, na geração, já nos descendentes, o tempo já estava passando um pouquinho, gerou um homem inteligente. E ser inteligente é bom, sim ou não? Sim. Que Deus nos dê cada vez mais inteligência, em nome de Jesus, amém? Amém. Porém, às vezes, pessoas inteligentes usam a sua inteligência para o mal. Usam a sua esperteza para aquilo que não é bom, para aquilo que não é agradável aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz ali um pouco antes, se você for estudar, que surgiu um homem. O nome desse homem era Nimrod. E a Bíblia diz que Nimrod era um homem poderoso. A Bíblia diz que Nimrod era um homem que conquistava, que fazia, que acontecia. Aonde ele passava, ele conseguia mobilizar as pessoas. Era um líder nato. Nimrod, ele ia passando, ele ia incentivando, ele falava, vamos fazer, e as pessoas vão. Ele ia dando ideia, as pessoas iam atrás dele, e as coisas foram acontecendo. Mas ele tinha uma ordem para obedecer, que era se espalhar pela terra e povoar a terra. E no meio de toda a inteligência de Nimrod, no meio de toda a esperteza desse homem que se levantou no meio dos descendentes de Noé, esse homem brilhante teve uma ideia brilhante. Só que não foi brilhante aos olhos do Senhor. Deus tinha mandado eles se espalharem. E esse homem teve uma ideia. O 2 diz o seguinte: e sucedeu que, partindo eles para o Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. Deus tinha mandado se espalhar. Deus não podia parar de se espalhar. Não podia. Queridos, é uma bênção você encontrar uma planície desabitada e poder dizer assim, aqui eu vou construir. Você não gostaria de chegar num lugar e descobrir que lá as terras não têm dono, nem dono, que era só chegar, cercar e construir sua casa? Sem ter que se preocupar em fazer os capiões bois, essas coisas, porque é teu, é só fazer sua casa.
Isso aparentemente é uma bênção ou não é? Aparentemente é. As terras estavam disponíveis. Era só chegar e construir. Porém, nem toda bênção aparentemente é uma bênção. E é nesse ponto que eu quero chegar com você nessa noite. Atente para as coisas que surgem no seu caminho. No caminho de Nimrod, de sua equipe, de seus liderados, surgiu uma planície, surgiu muitas terras. Eram terras deleitáveis, eram terras cultiváveis, eram terras que ele olhou, aqui dá uma cidade. Talvez ele até tenha dito, aqui dá para fazer uma igreja. Eu não sei se Nimrod pensava assim, eu penso assim, onde eu passo. Se eu vejo um barracão grande, eu digo assim, Senhora, 7 da Lotus vai ser ainda maior, mais bonita. Onde eu passo, eu levanto a minha mão santa e vou profetizando. Se eu vejo um terreno que está lá sujo, abandonado, Senhor, dá um terreno para Lotus ainda maior. Talvez Nimrod tenha pensado assim, que terrenão, dá para construir uma baita de uma igreja. Mas Nimrod pensou em fazer o contrário. Ao invés de ele pensar em obedecer a Deus, ele pensou em desobedecer. Ele arquitetou esse plano. Arquitetou. Ele olhou aquela bênção, parecia ser algo bom. Aí ele diz, vamos construir. Vamos fazer uma cidade. E para construir uma cidade, precisa colocar algumas coisas aí. Para eu construir uma cidade, o que eu preciso construir lá? Vamos ver se vocês estão bons. Quem precisa de uma cidade? Planejamento, ok. Nimrod é isso. O que mais? Quem precisa de uma cidade? Para quê? Um lugar vazio, deserto, para ser caracterizado como cidade? Arquitetura. O que você falou? Pessoas, ok. As pessoas chegaram junto com o Nimrod. O que mais? Planejamento, ok. Vamos lá. O que precisa de uma cidade? Vamos pensar em infraestrutura, meu amado. Hospitais. O que mais? Prefeitura. O que mais? Casa. O que mais? Igreja. O que mais? Esgoto. Jeitinho. Ele tirava a verba. É bem por aí mesmo, gente. De repente ele até pensou no asfalto, né? Olha, aquela esquina dá uma creche, aquela outra dá uma farmácia, aquela outra tem que dar uma vendinha. E aí saiu o Brasil. Sabe, queridos? Nimrod pensou tudo isso. Ele olhou para aquela planície, não preciso escavocar nada, está tudo pronto, é só chegar e construir. E o povo vai habitar ali, vai viver e vai ser feliz. E todo mundo vai me amar. E como eu estou encabeçando esse negócio, já me coloca como rei. Tá aqui a minha coroa. Como o rei Júlio lá, né? O rei Júlio, aquele desenho, né? Coroa, ele põe minha coroa. Minha coroa. Ele estava com essa ideia, ele estava com esse planejamento. E a ideia dele era boa? Agregar o povo e construir uma cidade? Sim ou não? Era uma ideia boa. Era uma ideia boa. Só que não era a ideia de Deus. Não era. Amados, nós precisamos estar atentos, porque às vezes a melhor ideia, o melhor planejamento, a melhor estratégia pode ser melhor aos meus olhos e aos seus olhos, mas às vezes não é a melhor diante dos olhos de Deus. Principalmente se ela estiver em conflito com a decisão suprema do nosso Senhor. Ou seja, principalmente se o Senhor já tiver dado uma ordem antes. Então não adianta eu construir, não adianta eu edificar, não adianta eu planejar, não adianta eu sair por aí fazendo as coisas, não adianta eu querer edificar, ainda que seja uma igreja bonita. Se eu não estiver dentro do plano de Deus, não vai dar certo. Não vai fluir. Nimrod teve essa ideia e falou para o povo, vamos construir.
Cada um começou a construir a sua casinha, cada um começou a construir as benfeitorias que precisavam naquelas mediações, e principalmente ele deu a grande ideia de fazer a catedral. Né? Vamos construir agora bem no centro a torre. E aquela torre não podia ser qualquer torre. Vamos ler o 3? Olha lá. E disseram uns aos outros: vinde e façamos tijolos, e queimemos-los bem. E os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Olha aqui, meu amado, as aparentes bênçãos ao encontro do povo novamente. Nimrod liderou, ele falou assim: vamos fazer. Quantas vezes você já ouviu isso de alguém? Vamos fazer! E você saiu na cola de alguém e fez. E depois se arrependeu. Quantas vezes alguém chegou e falou para você: vamos lá, e você na empolgação foi lá. Nimrod fez isso, Nimrod começou, ele falou: vamos, e o povo falou: vamos. E aparentes bênçãos começaram a surgir. A Bíblia diz que eles não tinham pedra. Sabe o que eles fizeram? Eles cozinharam barro, inventaram tijolo e fizeram a pedra. Aparentes bênçãos, as coisas estão fluindo, está dando certo. Não, então é de Deus, será? A outra aparência aqui, ó. Eles não tinham argamassa. Sem argamassa é difícil construir, né, construtores? Difícil. Eles deram jeito, eles arrumaram um negócio que a Bíblia chama de betume. Não tinha uma coisa, arrumou outra. Opa, Deus faz esse negócio. Não é de Deus. Não tinha outra, vamos arrumar de um jeito. Deus faz esse negócio, é de Deus. Será? Amados, quando Satanás quer tirar uma pessoa do propósito, ele prepara aparentes bênçãos para que a gente caia no seu laço, na sua cilada, e vá na onda da motivação de alguém. Foi o que Nimrod fez. As coisas começaram a fluir, todos vão se enganando, ninguém teve discernimento que aquilo não estava dentro dos planos do Senhor. Ninguém teve discernimento. Verso 4, ele continuou dizendo e incentivando o povo. Ele diz assim: olha, vinde, vamos lá, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. Olha que maravilha. Meu amado, quem não quer chegar no céu? Todo mundo quer. Ele passou a conversa no povo, ele passou a águia, ele disse assim: olha, se vocês forem comigo, a gente vai fazer algo e vai chegar no céu. Oh, glória! E o povo vai. Será? Quantos adolescentes se perdem por causa da promessa de uma turma que vai chegar no céu? E o céu não existe. Quantos jovens se perdem por causa de uma promessa de algo que é tão bom, tão bom, e não é nada daquilo? Quantos homens, quantas mulheres se perdem por causa da ilusão de algo que aparentemente é bom? Isso vai ser o céu para você. Você vai ver aquilo, você vai sentir aquele outro. Não. Quantos se perdem por causa da motivação de alguém que está fora do propósito de Deus? Quantos se perdem? Muitos se perdem. É assim que tudo começa. É alguém botando fogo. Vamos lá. E vamos fazer. Vamos comprar, nem pode pagar, está comprando. Vamos lá, nem pode ir lá e está indo. Porque alguém incentivou, porque alguém tacou fogo, porque alguém... Cuidado com as falsas ilusões. Mas deu certo, aquilo fluiu. Cuidado. Você já orou, perguntou se é de Deus, perguntou se o Senhor está permitindo, perguntou se essa é a vontade suprema do teu Senhor. Amados, nós não podemos atrapalhar a nossa comunicação com Deus. Existe uma linguagem entre o ser humano e Deus até hoje. A hora que você quiser, você fala com o Pai e Ele te responde. A hora que você quiser. Então não permita que os ruídos do mundo atrapalhem o teu relacionamento com Deus. Não se
bom, não, se iluda. Tenha os pés no chão. Ore. Se Deus disser vai, você vai. Se o Senhor ficar quieto, fique quieto. Se Deus disser não vá, não vá. Há uma outra versão que fala assim, a continuação dessa construção, dessa promessa de fazer uma torre até chegar no céu. Aqui diz assim, vamos fazer isso e tornemos célebre o nosso nome. Algumas versões, se eu não me engano, está, vamos tornar o nosso nome famoso. Alguém tem essa versão, hein? Hoje, não. Queridos, essas são as promessas. Eu vou te fazer famoso. Eu vou te colocar no lugar alto. Você vai subir até o céu. Vai ser um lindo, maravilhoso. Cuidado. Esse é o meu pedido a você nessa noite. Tome cuidado. Vigie naquilo que você faz. Vigie naquilo que você diz. Vigie nas coisas que acontecem na sua vida. Pode não ser uma bênção essa coisa aparentemente boa que está acontecendo. Fique atento. Fique atenta. Não deixe Satanás te enganar. Não deixe ele te iludir. Verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Sabe o que aconteceu aqui? Deus deixou o seu trono para olhar de pertinho o grande empreendimento. Não podemos nos esquecer que dos olhos do Senhor nada passa desapercebido. O Senhor está vendo tudo. O Senhor está vendo aquela pequena coisinha que estamos fazendo. E o Senhor também está vendo aquela grande coisa que estamos fazendo. A intenção daquele homem até parecia ser boa. Construir uma cidade, oferecer infraestrutura para todas aquelas pessoas. Parece até promessa política, né? Vocês vão ter tudo aqui. Vai ter creche, vai ter caixa d'água, vai ter esgoto, vai ter tudo aqui. A irmã profetizou da internet. Vai ter tudo. E aí a gente vai fazer o nosso nome famoso. Opa, proposta boa, ser conhecido por todo mundo. Mas Deus olhou e disse assim, eu vou dar uma olhadinha no que eles estão fazendo. Eu vou dar uma olhadinha. E Deus se deu o trabalho de ir lá olhar a obra, o empreendimento. Deus está bem pertinho de cada um de nós, olhando a nossa obra, olhando o nosso empreendimento, olhando aquilo que nós estamos edificando, aonde nós estamos edificando, aonde nós estamos investindo a nossa força, a nossa energia, a nossa saúde, as nossas finanças. O Senhor está observando tudo. Ele desceu só para olhar o que os homens estavam fazendo. E o verso 6 diz o seguinte: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. E isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Sabe o que Deus observou aqui mais uma vez? Que quando uma pessoa está obstinada por algo, nada vai impedir. Nada. Quando alguém está fixo com o seu pensamento objetivo, nada vai parar. Nada vai parar. Porém, nós podemos olhar isso tanto como bom, quanto como algo ruim. Porque é terrível aquelas pessoas que até sabem o que precisam fazer, entendem que precisam construir, edificar e continuam de braços cruzados. Isso é terrível. Sim ou não? É terrível. A pessoa não está no lugar. A pessoa não cresce, a pessoa não se fortalece, a pessoa não constrói, ela não acontece. Passam-se os anos e nada diferente aconteceu na vida dela. Não pode ser assim.
Um dia após outro dia, precisamos construir uma história. Quando quem está perto diz assim, você vai construir essa história? Você está edificando a sua cidade? Você está planejando a sua vida? Amados, isso é importantíssimo. Importantíssimo. Porém, o que também é importantíssimo é nós não nos esquecermos de estar dentro dos planos de Deus. Perguntarmos para o Senhor qual é a vontade dele. Porque se eu decido fazer qualquer coisa antes de ser o momento de eu realizar, provavelmente eu vou sofrer e vou chorar. E não é isso que Deus quer para nós. Não é. Há tempo para todas as coisas, diz a palavra. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Se uma pessoa decide colher antes de plantar, o que vai acontecer na vida dela? Alguém que decide colher antes de plantar, ou às vezes até mesmo depois de plantar, mas antes de ser o período certo da colheita, o que vai acontecer? Fracasso. Fracasso. Quantas e quantas vezes você já ouviu aqueles testemunhos em palestras de marketing? Quem já assistiu palestras de marketing aí, de empresa, em trabalhos? Muitos aqui já assistiram, gente. Vocês nunca ouviram aqueles grandes empresários dizendo que eles, suave, 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 até poder construir alguma coisa. Depois, bem estabilizados, aí eles vão começar a desfrutar de alguma coisa. Mas sabe o que nós fazemos? A gente quer desfrutar antes de consolidar. Ai, não tem como. Não tem como. Nós precisamos, eu lembro que eu mesma preguei no início deste ano aqui, na campanha do Ano da Colheita, sobre a importância de entender os tempos. O tempo de plantar, o tempo de cultivar a terra, o tempo de colher e o tempo de desfrutar. Se ainda não é tempo de colher, ainda não colha. Espere mais um pouquinho. Vai valer a pena. O fruto vai ficar maduro. O fruto vai estar doce. O fruto vai ter muito mais valor estando pronto. Verso 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. E isso é apenas o começo, e agora não haverá restrição em tudo o que intentam fazer. Deus viu que eles estavam obstinados a desobedecer. E iriam fazer algo mesmo Deus não tendo mandado para fazer. Iriam colher mesmo Deus dizendo ainda não é hora de colher. Iriam construir mesmo que o Senhor tivesse dito ainda não é hora de construir. Não é aqui que é para construir, não é aqui que é para fazer. Eles estavam obstinados a fazer algo. Deus viu isso no coração do homem e falou assim: não vai ter nada que os pare. Na terra nada irá freá-los. E quantas pessoas hoje se comportam dessa maneira? Às vezes o jovem está indo para um caminho e a mãe fala: filho, não faz isso, não vai por isso, não vai. Não ouve. Vai e faz. Depois chora se arrepende. Conhece histórias assim? Às vezes é no casamento. A mulher fala: Maria, ainda não vamos fazer esse investimento, não vamos comprar esse carro, não vamos comprar não sei o quê. Não, eu mando aqui, eu sou sacerdote. Pronto. Pepino. Carnezão assim para pagar depois, ou um problemão assim para resolver depois. Porque às vezes o homem não ouve a mulher, não era ainda o tempo. E vice-versa. Às vezes ele fala: querida, não. Ela espera ele sair e faz. Não era o tempo. Não era o tempo. O povo estava exatamente assim, estava decidido a fazer, e na terra não tinha nada que iria pará-los. Então Deus falou: vou ter que intervir. Vou ter que intervir. Ele chamou a Trindade. Olha o que acontece na sequência, verso 7. Vinde, desçamos e confundamos a minha linguagem, para que um não
entenda a linguagem do outro. Destaque: o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Sabe o que nós aprendemos disso aqui? Quando algo não está no centro da vontade de Deus, e se a gente continuar insistindo, por um tempo o Senhor até permite. Eles até construíram muitas coisas, a torre já estava alta. Mas o Senhor falou: como eles não vão parar, como eles não estão dispostos a me obedecer, eu vou intervir. Como é delicado quando Deus intervém nos nossos planos. É bom quando Deus intervém nos nossos planos, no sentido de quando a gente está caminhando dentro da bênção de Deus. Aí Ele vem intervém, parece que tudo flui mais ainda. Agora, quando Deus vem para nos cortar, para nos tesourar, é difícil. É duro. É delicado. Mas o Senhor faz isso. Muitas vezes na vida das pessoas. Segura elas. Às vezes impede elas de fazer algo, para que elas entendam que obedecer é mais importante do que sacrificar. Deus prefere a nossa obediência. Deus prefere que eu e você estejamos dentro dos planos dEle, dentro da vontade dEle. Não saia dos planos de Deus. E se você está em dúvida se está ou se não está fazendo a vontade de Deus para a sua vida, vamos buscar de Deus. Porque na nossa comunicação com o Senhor não existe interferência. Agora, na comunicação entre os homens existe. Tanto que foi essa estratégia que Deus usou. Deus, quando viu que o povo não ia parar, Ele confundiu as línguas. Aí é aquela velha historinha. Um pedia um prego e o outro dava uma enxada. Um pedia um martelo e o outro dava uma tijolada. Não tinha mais comunicação. É que nem quando Satanás está agindo dentro da família. A mulher fala A, o marido entende B. Ela diz C, ele entende H. A comunicação é um problema seríssimo. E por causa da falta de comunicação, eles tiveram que parar um grande empreendimento. Mas quem fez isso? Deus. Para quê? Para que eles não saíssem do propósito inicial do Senhor. Porque o propósito do Senhor vai se cumprir, querendo eu ou não querendo eu, querendo você ou não querendo você. E aquilo que Deus não quer que aconteça, não vai acontecer. Porque se você não parar, Ele te para. Se nós não entendemos que estamos dentro da vontade, do centro da vontade de Deus, Ele vai fazer acontecer alguma coisa na nossa vida para que a gente se desperte e perceba que às vezes é hora de voltar e recomeçar. Não saia do plano de Deus. Não saia da vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Verso 8. Vou concluir. Chamou-lhes por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou para toda a superfície dela. Foi a vontade de quem que se cumpriu? De Deus. O plano de quem que se realizou? De Deus. Desde o início era que os homens se multiplicassem e se espalhassem pela superfície da terra. No final das contas, o que aconteceu? Se espalharam. Se espalharam. Então, meu amado, não adianta a gente lutar contra os animais. O Senhor disse em São Paulo certa vez, disse ou não disse? Paulo. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não fique resistindo a Deus. Não fuja do plano de Deus. Não faça aquilo que você sabe que não é para fazer. Fique atento. Porque se você não estiver atento e insistir, continuar fazendo isso que você está fazendo, sendo
soberano do nosso Deus, Ele vai fazer alguma coisa para confundir, para dispersar. Mas aí pode ser difícil, porque aí você já pode ter perdido muito dinheiro, aí você já pode ter perdido muito tempo, aí você já pode ter perdido anos da sua juventude, aí você pode ter perdido muita coisa. O preço é altíssimo. Então é melhor repensar hoje sobre o que estamos fazendo, sobre o que vamos fazer, para que o nome de Deus seja glorificado nas nossas vidas. Amém? Feche seus olhos por um instante. Deus Todo-Poderoso, eu oro a Ti neste momento, Pai, pedindo para que o Teu Espírito Santo consolide esta palavra no coração dos meus irmãos. Nós viemos aqui para aprender e para nos lembrarmos que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor é poderoso e que nada fora dos Teus planos irá acontecer. Então, minha oração nessa noite, meu Pai, não nos deixe, Senhor, recalcitrar contra Ti. Não nos deixe, Senhor, construir fora dos Teus planos. Não nos deixe edificar longe da Tua vontade, meu Pai. Se a Tua vontade, Pai, é outra, mostra a nós. Que não haja falha na nossa comunicação, pelo contrário. Que cada um aqui, Senhor, que ouviu essa mensagem, possa claramente estar ouvindo a voz poderosa do Senhor. A voz poderosa. Tu és o Deus bom, Pai. Bom. E por nos amar tanto assim, sempre tem nos instruído e nos guiado. E que o Teu nome prevaleça sobre a vida de cada um dos humanos que estão ouvindo essa mensagem neste momento. Para que ninguém, Senhor, venha lá na frente se arrepender de algo. Para que ninguém venha lá na frente, Senhor, olhar para trás e perceber que até então estava fora dos planos do Senhor. Pelo contrário, que nós possamos, Senhor, nos encaixar dentro da Tua vontade divina e soberana. E que o Teu nome seja glorificado sobre cada um. Eu ainda quero fazer uma pergunta-chave nesta noite. Alguém entre nós que ainda não serve a Cristo Jesus e gostaria de passar a andar com Deus a partir deste momento? Gostaria de ser guiado pelo Espírito Santo e ter a proteção e o reino de Cristo sobre a sua vida? Se você quer isso, seu lugar vem à frente. Eu vou pedir para que Deus escreva o seu nome. Também quero orar para aquelas pessoas que, porventura, estavam afastadas do Evangelho por algum motivo, mas hoje entenderam que fora dos planos de Deus não há sucesso, não há vida e não há esperança. E se você quer se reconciliar hoje, se aproxime. Eu vou orar pedindo para que Deus te receba novamente nos braços maravilhosos que Ele tem. E você será uma pessoa feliz, de sucesso. Porque entende a verdade, entregou a sua vida a Deus. Agora, se você é uma daquelas pessoas que tem trabalhado, tirado para todos os lados, mas ainda está em dúvida se você está ou não está dentro dos planos de Deus, e você quer uma oração nessa noite, pedindo para que todo espírito de engano se afaste da sua vida, para que a partir de hoje você venha tomar as decisões certas e para que você possa discernir se você está ou não está construindo dentro dos planos da vontade de Deus. Você também pode se aproximar. Eu vou tocar na sua vida e vou pedir para que Cristo te ilumine. Porque certa vez o Senhor disse: desperta tu que dorme e Cristo te iluminará. Se você tem dúvida se você está ou não está construindo dentro dos planos de Deus, a minha oração nessa noite é pedir a Deus que te agracie com sabedoria, para que você conduza os seus passos dentro das bênçãos do Senhor. Aleluia. Continue orando no seu lugar. Você que está certo da vontade de Deus na sua vida. Paizinho querido,
Eu quero nesta noite, meu Pai, orar com as minhas irmãs. Eu quero sim, Senhor, pedir a tua bênção sobre cada uma delas. Senhor, elas têm construído, elas têm dedicado as suas vidas, elas têm trabalhado, se esforçado. Mas às vezes acontecem coisas, situações, circunstâncias que fazem com que elas pensem: será que eu estou às vezes construindo dentro da vontade de Deus? E para que elas não percam mais tempo, eu quero nessa noite ir por as minhas mãos, Pai, sobre cada uma delas, profetizando a sabedoria do Senhor, do teu santo nome. Tenha discernimento a partir de hoje. Tenha sabedoria a partir de hoje. Tenha sabedoria, tenha discernimento a partir de hoje. No nome santo de Jesus, eu repreendo todo espírito da dúvida, todo espírito da confusão, todo espírito da insegurança e profetizo a sabedoria do Senhor sobre essas mulheres valorosas que aqui estão. E creio que o teu Espírito Santo irá conduzi-las por um caminho reto e verdadeiro. E no nome santo de Jesus, eu as abençoo, declarando que elas irão construir dentro da sua bênção. Eu as abençoo, declarando que coisas boas irão acontecer na vida delas. E que o nome do Senhor será grandemente glorificado. Amém e amém. Glórias ao Senhor. Aplauda Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.